voltando agora para o governo, esta situação e também falar da atuação do governo, desde logo dizer também que a atuação do governo nestas semanas, vou usar novamente a mesma expressão que eu dizia quando na formação do governo, a avaliação aqui que vou fazer é uma avaliação tangente. É claro que o governo começou mal, mas depois, enfim, tentou acertar os passos e fez ali, tomou algumas medidas corajosas que são de aplaudir, nomeadamente baixar o preço do arroz, enfim, que é uma medida muito importante e determinante, mas também baixar o preço do combustível. Agora fala-se da possibilidade também de baixar certos alimentos básicos, essenciais na dieta dos guineenses e também do próprio pão em especial. Tudo isto é bom. Mas isso só não é, para mim, a meu ver, não é aquilo que se espera do governo. O governo tem que fazer mais. Sobretudo, ter mais autoridade governativa. Isso é mensagem para Geraldo. Geraldo tem que ter mais autoridade para, enfim, governar o país e controlar e ter uma coordenação. Aparece uma descoordenação e tem havido até mal-entendidos, essa questão das nomeações de pessoas que estão a nomear cafetos a Maré, para ter muito cuidado. Eu não vou aqui alongar muito nessa questão, mas simplesmente dizer que o Umaru Sissoko Embalo, tanto o Umaru Sissoko Embalo como pessoas de Maré, são pessoas tóxicas, que o povo guineense não quer nada associado a eles na governação. E quanto mais distanciar do Umaru Sissoko Embalo e distanciar de Madem, é melhor. Este governo só tem a ganhar distanciar dessas do Madem e também, sobretudo, do Umaru Sissoko Embalo, porque são pessoas tóxicas. E à medida que vai fazendo colação a essas figuras, o governo vai sempre prejudicar. Vai sempre ser prejudicado. E eu também tenho que aplaudir aqui a decisão de não voltar, no Conselho de Ministros, não voltar a ser realizado na Presidência da República. Isto é muito bom, mas tem que ser mais corajoso. Nem ficar naquelas formalidades com o Umaru Sissoko Embalo, como, pronto, nós temos estado a ver. Eu já disse em outros vídeos de que Geraldo Martins, para não estar a ir constantemente ao aeroporto, e muito menos levar muitos ministros a acompanhar Sissoko. Sissoko viaja muito. Quer dizer, vão ficar a passar tempo a ir ao aeroporto, ida e volta e enfim, juntar tanta caravana. Para quê? Manda um assessor ou, enfim, um secretário de Estado para ir acompanhá-lo. Não faz esse papel. E depois o Umaru Sissoko insulta-vos e, consequentemente, o povo da Guiné. Porque da outra vez estiveram lá no aeroporto e ele está a falar, a desqualificar-vos de serem velhos, nomeadamente o senhor primeiro-ministro Geraldo Martins e também a ministra Adia Tunandigna, de considerar-vos tipo velhos, etc, etc. Quer dizer, não tem que permitir isto. Para já o Umaru Sissoko Embalo não sabe, gosta de querer achar que tem sentido de humor e não tem sentido de humor, porque o sentido de humor normalmente é de pessoas inteligentes. Mas o humor que o Umaru Sissoko Embalo tenta dar ou tenta fazer é mais de insulto, de desqualificação, de tentar humilhar. Foi o que aconteceu ali no aeroporto. Isso é uma vergonha para nós, povo guinense. Não aceitam isso. E o Umaru Sissoko Embalo não sabe que até questão de idade não deve desqualificar. Hoje se fala questão de idadismo. E isso tem grandes implicações, essa coisa de não discriminar ninguém, independentemente da idade que a pessoa tem. Agora, desqualificar pessoas pela sua idade, isso até insulta muitos velhos guineenses que nós temos. A nossa sociedade é uma sociedade que valoriza aqueles que são mais velhos. Agora, o Umaru Sissoko Embalo não é obrigado a respeitar os mais velhos, mas, por favor, que tenta ter mais contenção. Mas isso tudo impõe-se a autoridade por parte de Geraldo Martins. Não é para rir, porque a partir do momento que o Umaru Sissoko Embalo está a falar e vocês estão a rir, estão com uma postura aberta, ele vai esticar a corda. O Umaru Sissoko Embalo é para ter o mínimo contacto possível. Eu sei que querem achar graça diante dele para, enfim, porventura, não demitir o governo. Vocês não têm que ter medo nada disso, Geraldo. O Umaru Sissoko Embalo, para já, não consegue demitir o governo neste momento, porque ele sabe das implicações, das consequências que lhe espera. Por isso, vocês não têm que fazer esse papel de agradar o Umaru Sissoko Embalo. Há um ditado que se diz, certamente que devem conhecer, que se o cavalo soubesse da força que tem, não deixaria nenhum homem montá-lo.
E este ditado se aplica muito bem. Se vocês souberem, Geraldo, se soubesse o poder, a força que tem, nunca ia permitir estar enfim, em coisas e de tentar agradar a simpatia do Umaru Sissoko Embalo. O Umaru Sissoko Embalo neste momento não tem praticamente poder. O Umaru Sissoko Embalo caiu em descrédito. Além de cair em descrédito, é um agente tóxico. É para distanciar, cumprir formalidades mínimas, com respeito e com a autoridade. Não deixar interferências, como ele está a tentar fazer, por boatos que nós estamos a ouvir. E muito menos essas humilhações que está a fazer, inclusive a Ministra do Interior, de não deixá-la entrar na reunião do Conselho da Defesa Nacional. Quer dizer, o Umaru Sissoko Embalo não pode proibir ninguém entrar ali nas reuniões que, constitucionalmente ou legalmente, essas pessoas deviam estar presentes, inclusive a Ministra da Administração, se confirmar os boatos que estão a circular de que a Ministra foi impedida. Por isso, o Geraldo tem que impor ordem, tem que impor autoridade, tem que pôr força e não ficar nisto e coordenar também a governação. Mas, sobretudo, distanciar de Sissoko Embalo, não agradá-lo, não ficarem a andar nessas coisas com ele, ter muito cuidado. Porque, tal como eu disse, o sucesso deste governo vai contribuir ainda mais para a desgraça do Umaru Sissoko Embalo. Razão pela qual Sissoko Embalo nunca vai querer ver este governo, nunca vai querer ver o sucesso deste governo, nunca vai querer ver a Guiné-Bissau dar passo. Esta é a razão pela qual, agora tocando o Procurador-Geral da República, Bakary Biaye, a razão pela qual está a instrumentalizar Bakary Biaye para criar medo, para criar situação de pânico no governo. Mas atenção, como eu disse, Geraldo, a força que o governo tem, a força que está revestida em si, que é, enfim, legitimada através do voto popular, não imagina a força que tem. Por isso não tem que ficar na defesa. O governo tem andado mais na defesa. Tem que ser proativo. O Umaru Sissoko Embalo, que não tem poder, está a fazer todas essas ameaças. Vocês têm que começar a tentar, enfim, condicionar também o Umaru Sissoko Embalo, não ficar só na defesa. E este Procurador-Geral da República, que está a criar essas tentativas de condicionar o governo, é tão simplesmente, para já ele não tem imunidade, como se tem falado alguns comentadores, não tem imunidade. E outra coisa, só para assustar, retirar metade de segurança que tem. E depois, este Bakary Biaye não estava envolvido no caso de corrupção e questão de tráfico de droga. Inventam lá a armadilha lá e criar um processo ali e ser, enfim, responsabilizar, mesmo que até prendê-lo 3 dias na prisão, para ver, aqui não tem que ser tipo frágeis. Porque se forem frágeis, forem tipo, enfim, diplomáticos ou serem formalistas, o Umaru Sissoko Embalo vai abusar. O Umaru Sissoko Embalo só precisa de linguagem de força, linguagem de convicção, linguagem de determinação. Só daí que ele vai arredar o pé. Por que ele não tentou novamente pôr o Conselho de Ministros na presidência, ou de presidir o Conselho de Ministros? Porque vocês foram determinantes nisso, foram convictos nisso. E ele não ousou. Por isso tem que ser pulso, porque vocês têm poder que é emanado do povo e o povo está convosco. Para que ter medo agora? O Bakary Biaye, que é um corrupto, que é uma pessoa que está metido nesse tráfico de droga e coisas muito sujas ao longo do tempo, que nós sabemos muito bem, que vai estar agora a tentar, enfim, tentar assustar o governo. Não caem nessa conversa, e muito bem, mesmo esta notificação, mandem lá um assessor, uma pessoa ali para ir responder. Mas, sobretudo, há uma forma de condicionar. E outra coisa que eu vou aproveitar aqui para dizer, tanto a Assembleia como o Governo, mas sobretudo Geraldo Martins, nós este mês, em mês de setembro vitorioso, nós vamos celebrar 50 anos da nossa independência. Por favor, isto é um pedido que eu estou a fazer, para fazer substituição imediata das ruas que foram lá dados nomes de Boari, de Macky Sall e de outras pessoas, em detrimento dos nossos heróis nacionais. Tem que alterar, isso é grande alegria que poderiam dar à nossa população. Pelo menos antes de 24 de setembro, alterar essas ruas, pelo menos depois de 24 de setembro, que essas ruas sejam já inauguradas com outros nomes, retirar esses nomes. Isso só vai saber que as coisas mudaram. Até porque ele fez isso de forma ilegal, porque não era ele que tinha que decidir isso simplesmente. Mas agora que vocês fazem convergente entre o Governo e a Assembleia da República, mudem essas ruas, deem uns nomes. Concertação PAGC, PRS e PTG, sobretudo PAGC, PRS, escolhem lá os nossos heróis nacionais.
A nossa praça pública, sobretudo avenidas principais, não podem ser dados nome de pessoas, ainda por cima, pessoas que prejudicaram os interesses do nosso país. Estar a ter nome de Boari, de Macky Sall, a título de quê? Porque as coisas já mudaram, tocam nessas coisas, e essas coisas que nós queremos ver vocês a concretizarem, porque isso vai nos deixar alegria. Agora, ficar com medo, com timidez, com formalidade, precisar de, enfim, de apoio de Sissoko. Apoio de que Sissoko não pode fazer nada. Sissoko já é um nado morto. Sissoko é questão de tempo aqui chegar eleições presidenciais ser mandado embora. Sissoko não tem apoio de ninguém. Mas mesmo assim ele ainda tenta fazer moça e vocês ficarem todo, parece, tipo, a República. Isso agora é para Geraldo e também para Domingos Simões Pereira. A inteligência é muito bom para a governação, mas só a inteligência não chega. É preciso acumular a inteligência com a sabedoria, com a capacidade, com a coragem e com a determinação. Inteligência só, enfim, há muitas pessoas que são inteligentes, não são líderes. Para ser líder, tem que ser, acima de tudo, corajoso e determinante. Aquilo que nós estamos a ver agora, pelo menos, ainda, enfim, parece medo, parece hesitação. Não façam isto, o povo está convosco. Como eu disse, o cavalo força que tem, se soubesse a força que tem, não deixaria o homem montar. E a força que vocês têm neste momento, todo o povo guineense está convosco e vai apoiar a vossa decisão e ninguém pode contrariar essa mesma decisão. Por isso, este pedido que eu estou a fazer, pedido sobretudo de mudar as ruas ainda antes de 50 anos da nossa independência, 24 de setembro, mudar aquelas ruas que foram atribuídas arbitrariamente, pôr lá os nossos heróis nacionais e nomes que normalmente querem, mesmo heróis nacionais, pessoas de referências a nível artístico e etc. Por aí, conhecem isso melhor do que eu. Troquem esses nomes com caráter de urgência. Ponham lá nomes dos nossos antigos combatentes heróis nacionais. Nós temos tantos. Boari, o que é que Boari fez para a Guiné? O que é que Macky Sall fez para a Guiné para estar a merecer a rua? Isso é para trocar, não é para ficar mais tempo. É um prémio, um pedido que eu estou a fazer. Essa é a questão. E outra questão, como eu disse, medidas, o governo fez muitas coisas boas, é verdade, mas tem que, enfim, tem que haver coordenação. Porque o que eu noto parece que há aqui desafinamento nessas questões de nomeações. É claro que nós partimos do princípio, temos que nomear pessoas competentes, pessoas capazes, mas sobretudo também a Guiné, a experiência que nós já podemos extrair, não é só questão da competência na Guiné. É claro, competência é importante, como eu disse, a nível de liderança, mas competência só não chega, é preciso caráter e idoneidade. Ora, como eu disse, essas pessoas de Madem são pessoas tóxicas. O povo guinense que vos deu a voto não querem que estejam novamente misturados com essa gente porque vão contaminar e vão perder capital político. Este capital político vai ter repercussões depois nas eleições presidenciais. Por isso, ouçam a voz do povo, sobretudo as pessoas que falam nas redes sociais, porque essas pessoas falam e é manifestação de várias sensibilidades. Eu, para estar a falar aqui, muita gente, falei com muitas pessoas e sei mais ou menos qual é a sensibilidade das pessoas. Por isso, ouçam o que as pessoas estão a falar nas redes sociais. Não é com essa ideia da arrogância. Até podem tomar decisões. Mas quando há um barulho que vai criar situação a mais, é voltar atrás. Isso também é forma de sabedoria. Saber voltar para trás. Não ficar naquela coisa em irredutibilidade e muito menos achar que não vai dar justificação. Tem que dar justificação. Nós estamos aqui, né, para passar paninhos nas costas. Nós vamos apoiar, é verdade, mas também temos que exigir, temos que, enfim, criticar de forma construtiva para o governo fazer mais, porque o governo ainda pode fazer mais. Mas, sobretudo, distanciar de Sissoko, porque Sissoko é um tóxico. Distanciar. Geraldo Martins, aeroporto, manda uma pessoa, não entra caravana ali. Quando está com Sissoko, tente evitar não rir. Tenha postura, porque nós estamos a ver tudo. Sissoko, quando está a rir, ele vai contando piada e vai tentar insultar. Isso é mau. Não façam isto. E outra coisa que eu estou aqui a avançar o governo tem que pensar muito seriamente na questão de fazer um reajustamento salarial na função pública. Estou à espera para ver este futuro orçamento que é falar que já devia ser apresentado, orçamento do Estado para o próximo ano, mas pronto, é compreensível esses atrasos, para ver como é que isso vai ser. Mas tem que haver um reajustamento salarial, sobretudo os titulares do órgão da soberania têm que se baixar os seus salários, as mordomias e regalias
e a aumentar, mesmo que fosse só 2, 3% do salário da função pública. Isso é um impulso, é uma motivação para as pessoas verem que realmente as coisas estão a caminhar. Não é só baixar o preço do arroz, baixar o preço do combustível, baixar o preço do pão, baixar o preço de bens alimentares, mas repara, mesmo assim, aquilo não ajuda tanto. Ajuda, mas não ajuda tanto porque há inflação, há uma situação de crise, o dinheiro desvalorizou. Ora, se o dinheiro desvalorizou, é preciso ter algum aumento salarial, mesmo que for só pouca, obviamente, aumento mesmo que não for significativo, quer dizer, o povo vai gostar, mas tem que baixar salários, essas mordomias e, enfim, e per diems, e que os titulares de órgão de soberania e também próprias chefias militares extensivas, chefias militares e os deputados na Assembleia Nacional Popular, esse dinheiro dá para subir alguma coisa e, sobretudo, conter nas despesas, controlar o dinheiro que sai nas finanças, etc, etc. Nós queremos ver isso, dá-nos essa alegria, nós ainda vamos ficar ainda mais contentes. Estamos a apoiar, é claro, com algumas reservas, parte de algumas pessoas, coisas que aconteceram, mas mesmo assim continua ainda a ter apoio significativo. E também não fiquem muito em silêncio. Tem havido quase um apagamento de Geraldo Martins. Tem que tentar, enfim, aparecer mais, mesmo que visitando os sítios e vai para o interior. Eu sei que está a preparar para o Orçamento do Estado, mas movimenta-se, dá sinal que está a fazer alguma coisa. Tem aparecido mais nos aeroportos. Aeroporto, isso não é bom, isso é mau, porque aeroporto é conotado as despesas, o despesismo de Sissoko, etc, etc, que esse dinheiro provavelmente sai do nosso erário público e as pessoas não gostam disso. Faz outras coisas, vai visitar os hospitais, vai inteirando, vai dando margem. Eu vi algumas saídas que fez, mas são pontuais. Está praticamente apagado. E tem que haver uma coordenação política e não haver essas desconfianças e essas nomeações a cautelar isso tudo para o bem da própria governação, para o bem da coesão nacional, para o bem daqueles que votaram em vocês, porque isso é expectativa elevada, que criaram, esta é a razão pela qual também há também uma cobrança elevada. De milhão. Mas nós começamos agora, é verdade, começar agora, mas isso tem que haver sempre uma pressão. A governação é pressão, isso, e é desgastante, eu sei, mas mesmo assim nós estamos aqui para torcer para que o governo, que tudo corra bem o governo, mas também para o governo ser determinado, acima de tudo, não vergar perante Sissoko Embalo. Porque Sissoko Embalo não é discurso de legalidade nem conformalidade que Sissoko compreende. Sissoko gosta daquela coisa tipo musculada. É isso que tem que ser. Fizeram isso em relação ao Conselho de Ministros, agora é no Palácio do Governo. E ele nem sequer atreveu mais a ir lá, etc, etc. Pronto. Essas questões de viagem corta no máximo. Mesmo que tiver para formular, manda-se um ministro lá e acabou-se. Nem geral para estar a ir ali. Pronto. E esses condicionalismos de querer nomear não aceitam nada. Porque isso será uma desilusão. E fazendo a convergência em suma, para haver um debate, para falar sobre direitos humanos que passou no país, a violação, o espancamento que houve e até situações de golpe, para criar inquérito para nós sabermos e apurar a responsabilidade das nossas riquezas. O avião que está ali, aquelas forças estrangeiras que estão ali no nosso país, têm que ser retirados ali. Nós não queremos essas forças porque estão lá, enfim, de forma que não é correta, de forma contra a nossa Constituição, tão simplesmente porque Sissoko quer e trouxe lá. Tem que tirar essas forças. Dá-nos essa alegria nestes 50 anos da nossa independência. Pronto, não vou esticar mais, vou ficar aqui. Espero que o governo continue a fazer o seu trabalho. Está num bom caminho, mas podia ainda fazer mais. Podia fazer evitar situações de atrição, haver uma coordenação política e saber ouvir tudo o povo, que as pessoas falam através de comunicação social e também nas redes sociais e afinar posições para não haver, enfim, desentendimento ou tipo mal-entendidos, etc, etc. Vou ficar aqui. Tenham uma ótima semana de trabalho e também de oportunidades. Voltaremos a ver quando assim sentir o desejo de gravar. Obrigado.